Presbitério de João Dourado, a Federação de SAFs do nosso presbitério, na noite de ontem, promoveu um momento especial, um momento diferente para os pastores com as suas famílias. E esse momento aconteceu aqui na nossa igreja. Mas foi, de fato, um momento muito bom, muito edificante, muito agraciado por Deus. E nós, como pastores e famílias pastorais, agradecemos à federação, mas também uma palavra especial de gratidão à SAF local, que deu todo o apoio. Então, nossa gratidão na pessoa da presidente da SAF, a todas as irmãs, todos os departamentos da nossa SAF, que contribuíram, com lembrancinhas para os pastores, a alguns mimos, como as irmãs gostam de falar, algumas lembranças que nós guardamos com carinho, com apreço. Agradecemos, portanto, a todas as SAFs, e em especial a nossa SAF, que deu um apoio total e que também trabalhou pelo dia, a programação da noite de ontem. Nossa gratidão. A presidente da federação disse que as irmãs gostariam muito de estarem aqui na noite de ontem. E a nós também seria um prazer, como pastores e famílias pastorais. Mas não era possível a todas, então se sintam muito bem representadas por todas as irmãs que estiveram ontem recepcionando os pastores do presbitério de João Dourado. Amém, meus irmãos? Graças a Deus, Hoje temos as crianças do nosso departamento infantil fazendo missões na Feitosa. Oremos para Deus abençoar todas as crianças, com toda a equipe do nosso departamento infantil, os professores, professoras que estão lá levando a palavra de Deus ali no povoado da Feitosa. Agora pela manhã, as nossas crianças, uma parte delas estão lá. Também uma informação quanto à nossa, não só a campanha dos bancos, mas a construção. Graças a Deus, já terminamos o contrapiso, e o contrapiso é tão bonito, tão bom, que a gente pensa assim que já é o piso, que já acabou ali. Mas ainda tem mais uma etapa. Só que realmente está tudo ok aí, já está tudo pronto, a parte do contrapiso, E já iniciamos lá a parte do altar, ou do púlpito da igreja, Essa semana também, até a próxima semana, deve terminar também a parte lá da frente, do púlpito da igreja. E a campanha dos bancos, graças a Deus também está indo tudo bem. Não sei se o presbítero tem um número final de quantos bancos já temos. 187. Eu já estava com... Irmãos, é o seguinte, eu pensei que ele falou 107, eu ia falar, irmão, já está pertinho, mas é 87. Então, para 107 ainda falta 20. Mas o nosso alvo aqui é de 120. Então, não é toda a bancada da igreja, mas a gente fez um alvo de nessa campanha, a gente chegar a 120 bancos. Você que é membro da igreja, que ainda não doou, tem ali um compromisso de doação, como você vai fazer isso. A gente dividiu de uma forma que todos possam participar, tá certo? Quem não pode doar um banco, que custa R$ 1.600, e pode doar o metro tem um valor de R$ 600, mas às vezes tem pessoas que não podem doar 1 metro, vai doar meio metro, que custa R$ 300, que é um assento. Então, procure participar, meus irmãos. Nosso alvo é que a gente chegue, como doação nessa campanha, a 120 bancos. E aqueles que ainda não contribuíram, contribuam, procure a comissão, pegue ali um termo de compromisso, faça conforme Deus propôs no seu coração, veja a forma como você pode contribuir, mas não fique de fora. É um momento que a gente está enfatizando durante esse mês de agosto,
porque depois a gente vai pedir os bancos, mas a gente não gostaria de fazer um pedido de banco com um número menor do que esse alvo que nós estabelecemos. Então, até lá, vamos orar, agir, não é? Ver alguém que possa fazer, contribuir, participar também, para que a gente consiga esse alvo de, no mínimo, 120 bancos. Tá certo, meus irmãos? Convidar o pastor Rosentino, que vai fazer um momento de reflexão desta manhã. Logo em seguida, a reflexão, teremos o momento das classes. Todos devem estar presentes também, participando do estudo em classes. As crianças podem se dirigir. Aqui tem uma turma, né, até 5 anos, os que não vão para o campo. Então, tem uma equipe aí para cuidar de vocês. Podem ir para a sala à parte. Vamos orar ao Senhor. Não só pela pregação, mas também pelo pregador e agradecer pelo casamento. 16 anos, não foi? 18 anos. Completou essa semana 18 anos. O pastor Tino e Jacileide, e ontem foi Jobson e Eulaila também, né? Então, 16 foi de Jobson e Eulaila. Eu vi algum 16, é 15, então não acertei nenhum. Vamos agradecer ao Senhor, que importa, né? Senhor Deus, abençoe o teu servo, que a palavra venha a nós, recebamos a graça e a edificação da parte do Senhor de uma forma extraordinária. Também te bendizemos pela bênção do casamento. Ele e Jacileide completando 16, ou completaram 18 anos de vida conjugal. O Senhor continue abençoando a ele com seus filhos, toda a família, a edificação na vida conjugal e em todas as áreas da sua vida. A bênção do Senhor continue. Também sobre nosso irmão Jobson e Eulalia, que também abençoados pelo Senhor, completaram também 15 anos de vida conjugal. E agora, na tua presença, que eles prosperem mais e mais com seus filhos, na tua presença. Assim, Senhor, se há mais algum irmão, algum casal que também teve essa graça e essa bênção durante a semana, de igual modo que sejam ricamente abençoados pelo Senhor. Nós te agradecemos e rogamos tudo em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Amém. Meus queridos, o reverendo Cláudio já agradeceu às irmãs da SAF pelo dia que eles proporcionaram às famílias pastorais do nosso presbitério. E nós queremos também externalizar a nossa gratidão. Inclusive, como disse a presidente da federação, nossa irmã Kátia, algumas irmãs da SAF gostariam de estar presentes nesse momento, inclusive algumas senhoras da terceira idade, e que mandaram, assim, 2 mimos, em especial pastores da igreja, para estar sempre lembrando delas. Se eu não me engano, foi a irmã Laudice que mandou uns panos de prata. Cadê Kátia? Me ajuda aí, alguém foi, né? Para as famílias pastorais, do pastor Clóvis e para a minha família. E a irmã Lideni, muito obrigado. Que Deus continue abençoando vocês e os demais mimos e lembrancinhas. A minha esposa fez uma pergunta difícil ontem, quando eu abri, que era o pano de prata, ela fez a pergunta: eu vou poder usar esse pano de prata? E por que ela fez uma pergunta difícil? Por que ela fez a pergunta difícil? Porque normalmente eu recebo algumas coisas e eu guardo lá e deixo de lembrança, não uso. Canecas, caneta, lá, para toda vez que eu olhar, outras coisas eu caio logo para dentro. O exemplo da gravata, que foi ontem, eu caio logo para dentro. O prefeito Paulo disse que quem vai usar o pano de prato sou eu lá em casa. Eu vou usar outros, mas tem alguns que eu vou guardando. Então, se você for lá em casa, certamente você vai encontrar alguma coisa que você me deu, alguma caneta. Tudo aquilo que eu recebo eu valorizo muito. Então, como o nosso público de visita é diversificado, algumas coisas a criança quebra, algumas coisas o menino quebra, mas as que eu me esforço para conservar, está lá guardado, outras a gente vai usando. Então, nós agradecemos também, que Deus continue abençoando a vida das irmãs da SAF e as demais irmãs que prestaram juntos essa homenagem. Dito essas palavras, nós vamos meditar no Salmo 119. Alguém lembra quais são os versos?
Alguém lembra? 97 a 104. Salmo 97 a 104. Eu perguntei, meu irmão, é porque eu não imagino que alguém tenha espírito de adivinhação, não. É porque nós estamos falando na sequência, já vem alguns dias. Então, parte do pressuposto que os irmãos já sabem de qual é salteado, qual é a nossa referência na sequência. Salmo 119, versículo 97 a 104. Atenção, eu vou ler o verso 97. Depois as mulheres vão ler o verso 97. Depois os homens vão ler o verso 97. E eu dou sequência na leitura. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque aqueles eu tenho sempre comigo. Compreendo mais do que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. De todo o mau caminho desvio os pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Quão doces são as tuas palavras ao meu paladar, mais que o mel à minha boca. Por meio dos teus preceitos, consigo entendimento. Por isso, detesto todo caminho de falsidade. Senhor, continue falando conosco. Ajuda-nos, ó Deus, a tirar lições preciosas para a nossa vida, com base na tua palavra. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, nós estamos diante, só relembrando, de uma poesia hebraica. E nessa poesia, nós estamos vendo um poeta, o salmista, se derretendo de amores por uma carta que foi escrita pelo seu pai querido, por aquele que o ama e que deseja revelar verdades preciosas às suas vidas. Inclusive, até pedi para a professora Raquel fazer uma cola aqui para mim, porque outro dia ela disse o seguinte, que a Bíblia é uma carta apaixonada de um pai que quer dar aos seus filhos a alegria da vida eterna. E essa carta, de fato, é de um pai que quer revelar a sua verdade para fazer com que aqueles a quem ele ama andem trilhando por essa verdade, a fim de ter acesso a coisas eternas, a vida eterna, a tudo aquilo que vai fazer com que ele tenha uma relação eterna com o seu pai. Então agora o salmista está fazendo uma carta apaixonada, aonde ele revela o seu amor pela palavra de Deus. E ele, amando a palavra de Deus, e ele se expressa como sendo aquela pessoa que está apaixonada. E que, diante de uma declaração que ele vê, que ele ouviu, que ele assistiu, que ele leu, ele faz uma declaração especial. Eu não sei quantos de vocês, mas eu já conheci muitos amigos que guardaram por muito tempo uma carta que recebeu da sua namorada na carteira. E volta e meia, abria aquela carteira. A carta também servia para duas coisas, para guardar lembrança e para fazer volume na carteira, porque não tinha dinheiro para encher e ter volume na carteira era um mérito. E tinha essa utilidade também. E sempre voltava aquela carta para olhar para ela e relembrar aquelas palavras, e ter aquelas palavras como sendo estímulo. Interessante que quando alguém está apaixonado e amando, ele escreve e se atenta para tudo aquilo que a pessoa diz para ele, diz mais ou menos assim: eu te amo muito, só penso em você todo dia, o dia todo. Eu aprendi algumas coisas com você, e isso me faz ser uma pessoa melhor. Na verdade, o que eu aprendi com você mudou a minha vida de uma forma de pensar. Eu aprendi tanto que
que hoje até dou aula, se precisar. Olha, você me faz andar com segurança, ao observar os seus conselhos, fujo de toda malícia. As palavras que saem da tua boca, eu as saboreio. Deixa meu paladar aguçado. Você é aquela pessoa que me faz chorar e rir com a verdade. Por isso que confio em você. Mas não confio naqueles que querem me fazer rir com mentiras e com elogios falsos. O salmista, ele olha para a Sagrada Escritura e ele começa a perceber tudo aquilo que Deus já revelou para ele e que vai mudar a sua vida. E agora é como se ele pegasse essa carta, abraçasse e falasse: eu só vivo pensando em tudo aquilo que você me revelou. E agora eu dou uma atenção dobrada para tudo isso que você me falou. Ele pega a carta, que é a palavra de Deus, daquele pai apaixonado que quer revelar suas verdades preciosas para ele, e ele guarda como sendo algo tão precioso, e que mudou a sua forma de pensar, e que mudou a sua forma de agir, e agora as pessoas percebem que a vida dele é diferente. Por quê? Porque ele teve um contato com essa verdade preciosa, e agora ele se derrete de amor por elas. Inclusive, deixo como indicação a música sensacional de Preto no Branco. Quem quiser ouvir depois, ela vai expressar muito bem essa verdade. E quando amamos alguém, tudo que ela fala, nós passamos a refletir. Porque aquilo que ouvimos de quem amamos tem um peso diferente na nossa vida. Vai fazer com que não apenas ela seja amável, mas como também as suas palavras sejam amáveis. A palavra do Senhor mudou a forma de pensar do salmista. Mudou a sua forma de agir, fez com que ele sobressaísse aos demais. E agora, ele entende que essa verdade é o que ele quer guardar sempre no seu coração. E esse salmo nos permite, vamos tentar nesses 15 minutos que nos resta, tirar pelo menos 5 lições para nós nesse salmo. E nós queremos refletir sobre o que o amor pela palavra de Deus produz naqueles que a amam. Ou seja, se você ama a palavra de Deus, se eu amo a palavra de Deus, o que é que essa palavra vai produzir no meu coração? O que é que essa palavra vai produzir no coração daquele que a ama? Primeira coisa que nós podemos entender e tirar como lição para a nossa vida, que o amor pela palavra de Deus produz em nosso coração, produz no coração daquele que a ama, uma atenção diária. Uma atenção diária, ou seja, se nós amamos a palavra de Deus, se nós temos apreço pela palavra de Deus, nós vamos dar a essa palavra uma atenção diária. Você que está nos assistindo em casa nesse momento, grave isso na sua mente. Se você ama a palavra de Deus, a palavra de Deus deve produzir em nosso coração uma atenção diária. Você pode ler para mim, por gentileza, o verso 97? 1, 2, 3, valendo. Quanto amo a tua lei, é a minha meditação todo dia. Ele ama tanto essa palavra, que Deus revela a sua bondade, que Deus revela o seu amor para com ele, que ele diz o seguinte: eu amo tanto que eu dou atenção a ela o dia todo dia. A minha atenção diária é voltada para o teu amor revelado na tua Sagrada Escritura. Então percebe que ele vai dar uma atenção para o conteúdo dessa carta, que traz revelações especiais para a nossa vida. E quando nós entendemos quem está escrevendo a Sagrada Escritura para nós, nós vamos perceber que é o amor de Deus se revelando a nós. E agora, como esse escrito é o amor de Deus revelado a nós, nós vamos dar uma atenção diária. E quando nós amamos a palavra de Deus, essa é uma carta que nós queremos reler todo dia, porque expressa o amor de Deus por nós. Você ama essa palavra? Amém. Você ama essa carta que foi escrita para você, revelando o amor de Deus por você? Dê uma atenção diária a ela. Volta e meia, olhe para a Bíblia onde você gosta de deixar. E fala: deixa eu dar uma lida nessa carta, porque aqui tem palavras de amor por mim. E eu preciso dar uma atenção a ela de uma maneira especial. Segunda lição que nós podemos tirar desse texto para nós.
o amor pela palavra de Deus produz em nosso coração conhecimento superlativo. Conhecimento que sobressai aos demais conhecimentos. Conhecimento que sobressai aos demais que está em nossa volta. Conhecimento que faz com que a gente se destaque. Por quê? Porque nós não estamos tendo um conhecimento humano e terreno. Nós estamos tendo acesso a um conhecimento que vem do alto, do próprio Deus para nós. E eu queria começar pontuando esses conhecimentos superlativos que estão destacados no texto pelo próprio salmista. Eu os convido a ler do verso 98 ao verso de número 100. 1, 2, 3, valendo. Então, quando nós amamos essa palavra, ela vai produzir em nós um conhecimento superlativo. Quero destacar rapidamente com vocês, para que vocês possam compreender. Os teus mandamentos nos fazem mais sábios do que quem? Do que quem está na Bíblia, versículo 98. De que quem? Pode falar mais alto. Do que os meus inimigos. Compreendo mais do que quem? Versículo 99. Compreendo mais do que quem? Que todos os meus mestres. Sou mais prudente que quem? Coisas que a palavra de Deus faz com a vida da gente. E o texto, no versículo de número 98, diz: os teus mandamentos me fazem mais sábios do que os meus inimigos. Porque os teus mandamentos, eu os tenho sempre comigo. Ou seja, aquilo que o Senhor ordena a fazer, eu faço. Pois isso faz toda a diferença na minha vida. Porque aquilo que o Senhor manda fazer e eu obedeço, isso é vantagem para mim. Porque se os meus inimigos eles não obedecem, eles não vão ter o conhecimento necessário para guerrear contra mim. Permita-me contar uma ilustração rapidinho que minha avó contava, meus pais contaram, e alguém mais contou aí. E um professor meu, ele dizia o seguinte: nunca conta ilustração de animal conversando. Mas como ele não está aqui hoje, e vocês não vão contar para ele, eu vou contar a história. Minha avó dizia que certo dia, o cachorro, observando o gato, falou: você é muito esperto. Você cai do alto e cai em pé. Moço, me ensina uns pulos aí, que eu preciso aprender um negócio aí com você e tal. Pã. Aí foram para a aula. E aí o gato dava um pulo e o cachorro ia aprendendo. E deu aquela aula o dia todo. E aí disse que o cachorro chegou para o gato e falou: e aí, estou pronto, aprendi tudo? O gato falou: tudo certo. Aí, de repente, o cachorro tenta pegar o gato, dá um pulo em cima do gato. O gato pula de costa e cai lá. O cachorro falou: rapaz, esse pulo você não me ensinou, não. O gato: se eu lhe ensino, eu estava morto. O que nós podemos aprender com isso? Quando nós atentamos para os mandamentos do Senhor e obedecemos, nós vamos estar na vantagem. Porque o inimigo, ele até crê no Senhor, mas ele não obedece. Se nós obedecermos, nós vamos ficar em vantagem. E aí, olha o que é que o salmista diz: os teus mandamentos me fazem mais sábio que os meus inimigos, porque o teu mandamento eu tenho sempre comigo, é a minha cartilha, é o bote que eu não vou ensinar para ninguém, porque eu aprendi do Senhor, e é com o Senhor que eu quero andar, e é isso que vai fazer a diferença na nossa vida, gente, é obedecer os mandamentos do Senhor, e ter como estratégia na nossa vida, para conseguirmos obedecer ao Senhor. Então, quando nós amamos ao Senhor, nós aprendemos coisas, que somente a palavra de Deus pode revelar para nós. Isso vai te fazer mais sábio do que os teus inimigos. E ele acrescenta nesse conhecimento superlativo: compreendo mais que todos os meus mestres, porque medito nos teus testemunhos. Ele está dizendo o seguinte, que a palavra de Deus traz um conhecimento tão profundo para mim, que agora, aquilo que foi revelado do alto, eu posso ensinar até para os meus mestres. Nós estamos diante de um escritor judeu, que teve a oportunidade de aprender diante dos rabinos muitos conhecimentos, mas quando ele se depara com conhecimento do alto, ele fala: agora fez diferença, e eu posso até dar aula. Vamos para um exemplo prático na Bíblia.
Pedro foi escolhido, era um pescador. Jesus, judeu, criado no meio da nata, aos pés de Gamaliel, como foi Paulo. Então, todos os discípulos, eles andavam com Jesus na sinagoga, eles chegavam na sinagoga e achavam uma sinagoga cheia de mestres. E eu fico imaginando as reações dos discípulos, de mestres, de rabinos. Eu fico imaginando, cadê a nossa irmã Edilene, não está aqui? Oh, mas é bom falar quando a pessoa não está. Vou falar da nossa irmã Edilene. A nossa irmã Edilene foi convidada ontem para fazer uma reflexão, né, na programação que essa fez. E o discurso introdutório da nossa irmã Edilene foi: é com muito temor que eu estou aqui para falar nessa noite. Porque falar para esse tanto de pastor não é fácil. Não que eu quero destacar que seja difícil falar para os pastores, não, que é fácil, porque a revelação que vem do alto é dada pelo Espírito Santo. Mas eu quero dizer, eu quero revelar aquilo que estava no coração da irmã. Porque agora imagine, Pedro pescador, chega na sinagoga, só tem rabinos, só tem mestre. Aí Jesus, conversando com seus discípulos, um dia pergunta: quem é que o povo está dizendo que eu sou? Uns diz ser Elias, outros diz ser o profeta. Aí Jesus chega e pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? Aí o pescador vai e responde: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí o mestre dos mestres diz e vai: muito bem, Pedro, você tirou nota 10. Agora o segredo: você só conseguiu dar essa resposta porque do alto te foi revelado. O conhecimento que vem da Sagrada Escritura é um conhecimento superlativo que nos faz mais conhecedores que os nossos mestres. Porque não é um conhecimento terreno, não é um conhecimento humano, não é um conhecimento passageiro, mas é um conhecimento que vem do próprio Deus para nós. E que está revelado nessa carta que ele escreveu para nós. Agora o salmista está dentro da Sagrada Escritura. E o salmista pira diante de tanta verdade preciosa que faz com que a vida dele seja diferente. Terceira lição dentro do conhecimento superlativo é que nós vamos compreender que o texto ainda acrescenta: sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos. Meus irmãos, os idosos o tempo todo chegam ensinando aos filhos. Eles decidem pelos filhos. Mas chega um momento que os idosos voltam a ser criança novamente. E agora os filhos começam a decidir por eles e começam a ensinar a eles tudo aquilo que eles aprenderam. E nós vamos perceber que idoso, normalmente, ele gosta de falar muito. Ele gosta de aconselhar muito, e isso é bom. Agora é o seguinte, meus irmãos, não é fácil a gente ser cuidador de idoso, não. Porque às vezes a gente quer mudar a rotina deles, e eles não aceitam com muita facilidade, não. Tem hora que dá um trabalho, mas vale a pena. Nós amamos os nossos idosos. Mas chega uma hora, idosos, que vocês vão precisar ficar sossegados e deixar que os filhos cuidem e decidem por vocês, como sendo expressão de amor. O salmista está dizendo o seguinte: agora eu sou mais prudente do que os idosos. Por quê? Porque o conhecimento que eles tinham, a experiência de vida deles, tem o seu limite quando a idade chega. E agora eu recebi um conhecimento do alto, que agora até os idosos eu posso instruir. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele vai dizer como ele deve tratar as moças, os moços, como ele deve tratar aos mais velhos e como ele deve tratar aos idosos, instruindo com todo amor, como se fossem seus próprios pais. Por que Paulo está falando isso? Porque Timóteo foi alguém escolhido por Deus e recebeu uma orientação do alto para instruir todos aqueles que temem ao Senhor. Então, esse conhecimento superlativo, ele faz com que a gente sobressaia aos nossos inimigos, a todos os nossos mestres, e até mesmo aqueles que são mais experientes que nós. Porque aqueles que são mais experientes que nós, eles têm um conhecimento limitado, e com a sua idade avançada, quando vai chegando, ele se torna novamente uma criança. E é nesse momento que nós podemos expressar aquele conhecimento adquirido por Deus, para que ajude-os a continuar na sua jornada cristã, servindo a Deus. Idoso gosta de falar muito, mas se tem uma hora que o idoso para dar atenção, é quando a gente lê a Bíblia com eles, entoa cânticos espirituais. A gente vai visitar os idosos, e
E a gente começa a ler a Bíblia e começa a cantar, se possível eles não deixam mais a gente parar. Canta mais um, e agora mais um, e agora mais um, e assim mais um, e a gente se empolga. Inclusive a gente fica até com a autoestima bem alta, porque eles falam, oh, que voz linda, oh, como cantou bonito, oh, como leu bonito. E a gente se empolga, porque é o momento que eles param para dar atenção, quando a gente vai falar verdades preciosas, que emanam da Sagrada Escritura, que sobressai a qualquer conhecimento humano ilimitado. Terceira lição. Primeira lição, o amor pela palavra de Deus produz em nós atenção diária, conhecimento superlativo e, em terceiro lugar, observância do caminho. Por gentileza, vocês podem ler para mim o verso número 101 e 102? De todo o mau caminho, desvia os pés, para observar a tua palavra. Em outras palavras, quando ele vai andando na sua vida, na sua trajetória, se ele ver que ele pode pisar em falso, que ele pode errar, ele consulta o manual, para ver se ele não está fazendo algo errado. E aí nós vamos perceber então que o amor pela palavra de Deus produz em nós observância pelo caminho. Não me aparto do que tu me ensinas, do que tu decides a meu respeito. Com isso, eu aprendo o que é certo, o que é errado, porque ele vai falar justamente isso. Sou mais prudente que os idosos, porque guardo os teus preceitos, aquilo que Deus ensina. De todo o mau caminho, desvio os meus pés para observar a tua palavra. Não me aparto dos teus juízos, pois tu me ensinas. Ou seja, o juízo do Senhor é aquilo que Deus decreta, é aquilo que Deus ensina, é aquilo que Deus fala e ninguém contesta, só obedece. Por exemplo, o apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo 9, ele vai trabalhar a ideia o seguinte: porventura, pode o barro questionar o oleiro, por que me fizeste assim? O que o salmista está dizendo aqui é o seguinte: Senhor, aquilo que o Senhor me manda fazer, eu faço, eu não questiono. E quer saber a verdade, Senhor? Por eu fazer, sem questionar, eu tenho me dado muito bem. Então agora só me resta observar o caminho, por onde andar, e confiar naquilo que tu me ensinas. Naquilo que tu me ensinas. Outro dia, eu não me lembro aonde, eu fiz uma dinâmica na UMP e depois na UPA. Ixi, já está acabando meu tempo, vamos adiantar. E aí eu coloquei uma cadeira, estrategicamente, em um lugar, escolhemos uma pessoa do público e vendamos os olhos daquela pessoa, amarramos um pano. E depois que aquela pessoa estava com os olhos vendados, nós colocamos a cadeira em um determinado lugar. E depois nós dividimos a turma presente em dois grupos. Um grupo vai apresentar as informações erradas. O outro grupo vai apresentar as informações certas, para que você consiga chegar na cadeira e sentar com segurança, isso com os olhos fechados. Mas eu vou dizer para aquela pessoa: fique atento à voz de fulano e de cicrano. Seria mais ou menos o seguinte: nós vamos escolher alguém aqui do público, nós vamos convidar Lucrécia e o pastor Clóvis, que tem a voz forte, para dar a instrução certa, e os demais vão dar instrução errada. Agora, imagine você com os olhos vendados, precisando chegar na cadeira e sentar, e você ouvindo várias vozes dando informação errada, e você precisando, no meio dessas vozes, tentar dar atenção à voz da nossa irmã Lucrécia, que é uma voz forte, e a voz do pastor Clóvis, que é uma voz de destaque. Seria difícil, porque seriam muitas vozes querendo que você caísse da cadeira, para depois dar risada, para que você errasse o caminho. O que o salmista está dizendo é o seguinte: Senhor, aquilo que tu me ensinas me traz segurança. Então, eu vou focar naquilo que o Senhor tem me ensinado, naquilo que o Senhor tem me orientado, e assim eu vou observar o caminho, porque tu me ensinas a andar com segurança. Então, quando nós amamos a palavra do Senhor, nós damos atenção diária, nós temos um conhecimento superlativo,
nós dedicamos à observância do caminho e nós temos a percepção de um sabor diferenciado, que é a palavra de Deus ao nosso paladar. Você pode ler, por gentileza, o verso de número 103. Quão doce são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Se eu fosse parafrasear esse texto, eu falaria: quão doce são as tuas palavras ao meu paladar, mais do que um chocolate à minha boca. Por que chocolate? Porque eu não gosto muito de mel. Então, esse texto não ia fazer sentido para a minha vida. Mas pense em algo que você gosta muito. E como você saboreia aquilo que você gosta muito, tentando degustar cada pedaço, cada fatia. E principalmente, quando nós entendemos que aquilo tem um valor nutritivo muito grande para nós. O salmista, ele entende que a palavra de Deus traz para ele a percepção de um sabor diferenciado. Ele está dizendo que ele se alimenta da palavra de Deus, e aquele alimento traz para ele um sabor diferente. E ele vai dizer: quão doce as tuas palavras ao meu paladar, mais do que o mel à minha boca. Ele está entendendo que a palavra de Deus tem um sabor diferenciado. Por quê? Porque tem um valor nutritivo diferenciado para a sua vida. Meus irmãos, quanto acesso a informações nós temos hoje? Quantas pessoas que gostam de ler poesia, ler romance, ler jornais, ler qualquer outra coisa. Você pode ter acesso a vários tipos de informação. Mas o que vai dar um sabor diferenciado à sua vida é a palavra de Deus. Se alimentando dela, degustando a cada instante. Eu conheci alguém que ela tinha uma família grande, ela gostava de fazer doce. Naquele tempo fazia cama de madeira, hoje as cama box quase não dá para esconder alguém debaixo. E ela escondia a panela de doce debaixo da cama. E ela disse que ficava assistindo televisão, toda hora ela levantava, ia lá e comia um pouquinho. Comia um pouquinho. Eu já falei para vocês que a minha irmã uma vez recebeu uma caixa de chocolate do namorado, que eu nunca vi uma caixa de chocolate daquela acabar, mas ela também não dava a ninguém não. Mas todo dia a gente via um papelzinho em algum lugar lá que ela tinha jogado. Ela comia devagarinho, mas todo dia ela ia lá degustar. Sabe aquele doce favorito seu, que você guarda na geladeira? Toda hora lá você vai, colherzinha, tal, pã. Às vezes você nem a colherzinha, um pouquinho do dedo, dá aquela lambidinha, lamba os lábios e fala: deixa um pouquinho aí que mais tarde eu venho de novo. Faça isso com a Sagrada Escritura. Tenha como sendo algo gostoso ao seu paladar, onde o seu desejo é de recorrer a ela sempre e sentir o sabor das verdades reveladas por Deus a cada um de nós. Vamos embora. Em último lugar, o amor pela palavra de Deus produz em nosso coração sabedoria que dá discernimento. O verso 4 diz: por meio dos teus preceitos consigo entendimento, por isso detesto todo caminho de falsidade. Quem ama a palavra de Deus e se dedica a ela, medita nela, dá atenção diária a ela, entende que traz conhecimento superlativo, ajuda na observância do caminho, dá a percepção de um sabor diferenciado daquilo que só vem na palavra de Deus. Ele passa a ter sabedoria e discernimento entre o certo e o errado, entre aquilo que é enganoso, entre aquilo que não agrada a Deus. É isso que o salmista está dizendo. As vantagens de se dedicar na palavra do Senhor. Que nós possamos entender que a palavra do Senhor é essa carta de um Pai precioso, que nos ama e revela suas verdades preciosas como expressão de amor a cada um de nós, para que nós venhamos andar em retidão a Ele e a sua verdade, que Ele possa olhar para nós e dizer: esse é o meu filho, que dá atenção a tudo que eu falo e obedece àquilo que eu ensino. Que Deus nos abençoe. Vamos para nossas classes e que os professores administrem esses 7 minutinhos que eu passei. Ministério de Louvor, que está lá no grupo do WhatsApp, às 11h30, aqui no templo.